Salmo 127, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Não há sacrifício ou trabalho humano capaz de realizar muita coisa, a menos que a bênção de Deus esteja sobre o seu povo. Essa é a mensagem central do Salmo, atribuído a Salomão, construtor e pai. Porém, a mensagem também parece encaixar com o período de Neemias após o exílio. A população de Jerusalém era pequena e o povo precisava construir e fazer reparos nos edifícios. Famílias precisavam de casas com urgência. De outro modo, mesmo com todos os esforços, a nação judaica não teria futuro algum. Neemias 7:4. Cercada de inimigos, Jerusalém precisava das portas e de muros fortes, bem como de vigias em alerta dia e noite. Neemias 4:9, Neemias 7:3. Observe que o Salmo trata dos mesmos elementos sobre os quais Jeremias escreveu em sua carta ao povo de Judá no exílio, Jeremias 29:4-7. Porém, este Salmo também se aplica a nós, em nossos tempos, e nos lembra de alguns de nossos privilégios como povo de Deus em um mundo perigoso e ameaçador. Primeiro, privilégio de construir. Salmo 127, 1a. Uma equipe de demolição é capaz de destruir em poucas horas ou dias aquilo que engenheiros e construtores levaram meses para projetar e construir. Até mesmo uma criança pequena e frágil pode destruir acidentalmente algo de valor. E alguns adultos passam a vida destruindo coisas a seu redor. Deus nos chamou para edificar nossa vida, nosso lar, nossa igreja e o reino de Deus ao redor do mundo. Antes de dar início a seu ministério público, Jesus foi carpinteiro, Marcos 6:3, e, presentemente, está edificando sua igreja neste mundo, Atos 16:18. O apóstolo Paulo considerava assim um construtor, Romanos 15:20. E advertiu de que é perigoso destruir a igreja local, 1 Coríntios 3, do 11 ao 17. Quer estejamos construindo edifícios com tijolos, argamassa e aço, quer construindo vidas, famílias e igrejas com a verdade e o amor, não podemos ser bem-sucedidos sem a ajuda do Senhor. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. João 15, versículo 5. 2. O privilégio de guardar. Salmo 127, versículo 1b. A fim de proteger aquilo que construímos, é essencial colocar muros fortes ao redor da cidade e ter vigias atentos sobre esses muros. Construir e não guardar é uma grande insensatez. Muitas crianças em ministérios já foram perdidos para o inimigo, pois os vigias não permaneceram alerta e não advertiram que o inimigo estava se aproximando. Construir e batalhar devem ser concomitantes, e por isso os homens de Neemias seguravam as ferramentas com uma das mãos, e carregavam consigo uma espada. Neemias 4, 17 e 18. Jeremias uniu as duas coisas em Lucas 14, 25 e 33. O conhecido pregador inglês Charles Haddon Spurgeon chamou o seu periódico de A Espada e a Pá, pois seu objetivo era edificar os cristãos e a igreja e lutar contra o pecado e as falsas doutrinas. Ao aguardar sua execução na prisão romana, Paulo incentivou Timóteo a pregar a palavra e a ser sóbrio
vigilante em todas as coisas. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Nossa construção será em vão se pais, professores e líderes não cuidarem dos muros e não guardá-los do inimigo. Terceiro, o privilégio de desfrutar. Salmo 127, versículo 2. O versículo 1 nos adverte sobre o excesso de confiança. Podemos fazer isso sem a ajuda de Deus. E o versículo 2 nos adverte sobre o trabalho excessivo e a labuta ansiosa. Preciso fazer isso agora mesmo? Este versículo não diz que é errado acordar cedo, trabalhar com afinco e fazer exercícios, ver 2 Tessalonicenses 3, do 6 ao 15. Apenas nos adverte de que nosso trabalho deve ser uma bênção da qual desfrutamos, não um fardo que suportamos. Sem dúvida, trabalho físico e mental fazem parte desse mundo corrompido. Gênesis 3:17. Mas obedecer à vontade de Deus não deve ser um castigo, e sim algo que nos sustenta. O trabalho adequado a nossos dons e personalidade alimenta a alma. João 4:34. Mas o trabalhador ansioso come pão de lágrimas, cheio de tristeza, enquanto trabalha e também enquanto tenta descansar durante a noite em meio às preocupações com o dia seguinte. Deus tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. 1 Timóteo 6,17. Inclusive nosso ganha-pão diário. Observe o que Salomão diz em Eclesiastes sobre desfrutar a vida e o trabalho. Eclesiastes 2:24, Eclesiastes 3, do 12 ao 15, Eclesiastes 3:22, Eclesiastes 5, do 18 ao 20, Eclesiastes 8:15, Eclesiastes 9, do 7 ao 10, Eclesiastes 11, 9 e 10. Deus deu a Salomão um nome especial, Gedidias, por amor do Senhor, ou amado pelo Senhor. 2 Samuel 12:25. Porém, todo o povo de Deus é amado de Deus. Romanos 1:7, Colossenses 3:12, 1 Tessalonicenses 1:4, 2 Tessalonicenses 2:13. Pois somos todos aceitos e abençoados em Jesus Cristo, o amado. Efésios 1:6, Mateus 3:17, Mateus 17:5. A última linha do versículo pode ser traduzida e interpretada de maneiras diferentes, mas sua essência parece clara. Nós nos cansamos durante a obra de Deus, mas não nos cansamos da obra de Deus, pois o Senhor, que nos dá força para trabalhar, também nos dá descanso de que precisamos. Doce é o sono do trabalhador, Eclesiastes 5:12. Porém, mesmo enquanto dormimos, Deus trabalha por nós de diversas maneiras. Pois nunca dormita nem dorme, Salmo 121:4, o guarda de Israel. Quando chega a noite e nos deitamos para dormir, podemos olhar para o dia que passou e desejar ter trabalhado com mais afinco, feito mais coisas e tido menos interrupções. Mas podemos entregar o trabalho desse dia nas mãos do Senhor e nos aquietar. Depois de um dia cansativo de ministério, Jesus conseguiu adormecer num barco no mar durante uma forte tempestade. Mateus 8, do 23 ao 27. Quarto, o privilégio de preservar, de cuidar. Salmo 127, do 3 ao 5.
De nada adianta construir e guardar nossas casas e cidades, senão as gerações futuras para herdá-las e para dar continuidade à família, à cidade e à nação. Havia poucas pessoas vivendo em Jerusalém logo depois do exílio, Neemias 7:4. E era importante que os jovens se casassem e constituíssem família. No meio do povo de Israel, não acontecia de um casal não querer filhos, nem de uma criança ser abortada. Como escreve o rabino Leotrip para os judeus, os filhos são a bênção. Cada criança traz consigo uma bendição própria. Como diriam nossos antepassados, alegramo-nos com os filhos, porque somos um povo histórico. The Complete Book of Jewish Observance. O livro completo de observâncias judaicas. Página 217. Os filhos são preciosos, uma herança, e fazem do lar um lugar repleto de tesouros. Além disso, são úteis como frutos e flechas, e tornam o lar um pomar ou um arsenal. O que acontecerá se não educarmos nossos filhos de modo que conheçam e amem a verdade e que lutem contra as mentiras e o mal nos anos por vir? Para outras comparações, ver Salmo 128:3, Salmo 144:12. As portas da cidade eram o local em que se realizavam as transações legais mais importantes, Deuteronômio 21:19, Ruth 4:1, Amós 5:12. E era de grande ajuda ter uma família temente a Deus para dar apoio nessas ocasiões. Além disso, o inimigo tentava entrar pelas portas da cidade. E, quanto mais filhos para lutar ao lado de cada homem, maiores as probabilidades de conquistar a vitória. É na família que preservamos o melhor do passado e que investimos no futuro. Cada bebê que nasce é um voto de confiança de Deus no futuro da humanidade e nossa oportunidade de contribuir com alguns recomeços. Nem todo mundo deve se casar e nem todo casal pode ter filhos. Porém, todos os adultos podem valorizar as crianças, orar por elas, ser um bom exemplo para elas e cooperar para que sejam mantidas em segurança, recebam todos os cuidados necessários e sejam incentivadas em sua educação espiritual. Cabe lembrar o que Jesus disse sobre isso em Mateus 18, versículos 5 e 6.